Amém? Que a graça e o amor de Cristo seja sobre todos. Em nome de Jesus. Vou orar mais um pouco. Nosso Deus e Pai, continuamos em oração, agradecendo ao Senhor Jesus por essa oportunidade de estarmos reunidos em um corpo, tendo um só Senhor, tendo uma só palavra. Temos o Espírito Santo, temos Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Agradecemos, Senhor Jesus, por essa confiança, por essa tão grande riqueza, Senhor Jesus. E não existe maior tesouro do que esse, Senhor, de termos o Senhor como nosso Deus, a Sua palavra, o Teu Espírito Santo, a Tua graça abundante em nossas vidas. Sabemos, Senhor Jesus Cristo, que se perseverarmos nisso, se buscarmos o reino dos céus e a sua justiça, alcançaremos as tuas promessas, Senhor. E é por isso, Senhor Jesus, que estamos aqui, Senhor Jesus Cristo, para te dar louvor, honra e adoração por tudo que o Senhor é, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Te exaltamos, te glorificamos e pedimos ao Senhor que venha conduzir a nossa vida pela sua palavra, Senhor. Nos dá, Senhor Jesus Cristo, hoje mais um pouco do teu evangelho e nos faz, Senhor Jesus, compreender a tua palavra, a tua vontade, que possamos meditar, Senhor Jesus, nessas palavras, que possamos, Senhor Jesus Cristo, sermos edificados por ela. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glórias a Jesus. Abram em Romanos, capítulo 1. Texto conhecido, só para ficar bem gravado, né, irmãos? Verso 16. Romanos, capítulo 1, verso 16. Isso. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Glória a Jesus. Então, no evangelho de Jesus Cristo é que se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Então você tem fé e você permanece tendo fé, e a revelação vai fazendo com que a justiça de Deus venha a ser manifesta em sua vida. Você vai entendendo, você vai compreendendo a justiça de Deus, você vai sendo aperfeiçoado a cada dia, tudo vai se tornando claro na sua vida. Então, ele começa, né, no verso 16 aqui, onde a gente começou lendo, dizendo, porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Só dele dizer isso, quer dizer que para o mundo, o evangelho de Jesus Cristo, a palavra da cruz, é motivo de vergonha, né? Porque para você dizer, eu não me envergonho, é por quê? Porque para muitos é vergonha. E se a gente parar para pensar um pouquinho, e a gente que entende bem o evangelho, a gente entende o porquê, né? Porque o evangelho é a palavra da cruz. O evangelho é o negue-se a si mesmo. O evangelho, ele não te ensina a atender os requisitos que o mundo prega. Porque o mundo tem requisitos que, ao serem preenchidos, né, fazem de você uma pessoa bem vista. Não é? Então, dependendo do que você possui, você pode ser bem recebido. Dependendo da qualificação profissional que você tem, da influência que você tem, dos bens que você possui, não é? As coisas que você já fez desse mundo podem
garantir para você orgulho, respeito, né, dos homens. E ser cristão, a palavra nos ensina, né, que nós não devemos nos vangloriar, mas nós devemos reconhecer que tudo é feito em Jesus Cristo. Tudo é por Ele e para Ele, e nele são feitas todas as coisas, né? Então, se você é um cristão firme, um cristão valoroso, se você tem observado que o Espírito Santo está operando na sua vida, que você tem conseguido até o dia de hoje permanecer nele, em obediência, né? Você não tem motivo nenhum para bater no peito e levantar as mãos para o céu e dizer assim, olha como eu sou bom, Senhor, né? Pelo contrário, né? Você tem que agradecer porque Deus é bom na sua vida, né? Então, nós não temos motivos de nos gloriar, não é? Mas também não temos motivos para nos envergonhar de sermos cristãos. Não temos motivo para isso, não é? Tá gravando, irmão? Glória a Jesus. Então, irmãos, é importante ter esse entendimento, né? É importante, porque quanto mais o tempo passa, mais retrógrado, mais quadrado a gente fica para o mundo, não é? Quanto mais o tempo passa, mais fica evidente um cristão verdadeiro nesse mundo, mais ele fica em evidência, né? Então não existe motivo para a gente se envergonhar. E está aí hoje um problema da igreja, né? Das igrejas. As pessoas não percebem, né? Elas não percebem, mas elas estão, de alguma maneira, procurando se enquadrar no perfil do mundo. Então a igreja hoje ela está sendo contaminada, né? Muitas igrejas sendo contaminadas com as glórias que o mundo pode oferecer, né? Infelizmente. Jesus Cristo chama isso de confessar o seu nome. Então, quando você, por exemplo, né, o confessar, ele é muito além, né? Não é só isso. Por exemplo, a pregação do Evangelho, quando o Senhor Jesus começa a pregar, e na verdade quando João Batista começa a anunciar Jesus Cristo, ele começa a falar do arrependimento. Ele vem anunciando o arrependimento, né? O batismo do arrependimento, e depois o Senhor Jesus Cristo vem falando do arrependimento também. E quando a pessoa confessa, ela não está naquele momento lembrando daquilo que ela fez. Ah, uma vez eu fiz isso, um dia eu roubei, um dia eu menti, um dia eu me prostituí, então é por isso que eu me arrependo. Não, né? A confissão, a confissão dos pecados, no caso, é um reconhecimento, não é? E claro que você também pode reconhecer aquilo tudo que você fez de errado, não estou dizendo que não, né? Mas é muito mais que isso, é você compreender que você é pecador, é você compreender que você precisa de um Salvador, que você, ainda que você tenha, segundo o mundo, alguma boa aparência, algum motivo de ser reconhecido pelos homens, aí você ainda assim admite, não, eu sou pecador. Diante de Jesus Cristo, quem sou eu? Não é? Diante do meu Senhor, diante dessa palavra, não é? Diante dessa revelação tão maravilhosa, eu reconheço, eu sou pecador. Eu sou segundo a natureza de Adão, não é? Uma natureza caída, e a minha vida é vaidade, e os meus pensamentos são vaidade, são orgulho, são soberba, são arrogância, né? E aí você começa, então, a entender o quanto você é pequeno, e aí você reconhece. Isso é confessar pecado. Eu confesso, eu sou assim, né? Mas eu não quero mais ser assim, eu quero ser como Jesus. Eu quero, a partir de agora, me render diante do Senhor, e a partir de agora, eu não quero mais viver a minha vida, os meus pensamentos, eu quero viver a sua vida. Eu quero que o Senhor tome posse de mim pelo Espírito e conduza a minha vida e mova os meus pés, os meus passos, os meus pensamentos.
que é o que a palavra do evangelho ensina, né? E a grosso modo é isso, né? Então, o confessar, ele começa quando a gente confessa quem nós somos, quando você admite quem você é, quando você reconhece o pecador que você é e os seus pecados, e que tem um que não é pecador, tem um que é verdadeiro, tem um que venceu o pecado, que venceu a morte, e ele ressuscitou, não é? E ele te amou, e ele tem a palavra verdadeira, e é nele que você crê. E aí você começa então a fazer confissões de fé. Aí você confessa a sua fé. Então, quando você ouve, vamos lá em Romanos 10, capítulo 10 aqui. Verso 8. Diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Né? Irmãos, confessar essas coisas aqui com a boca é muito fácil. Não é? Se a pessoa tem um pouquinho de intimidade com o evangelho, ela entende que esse confessar com a boca não é só abrir a boca e falar, não é? É manifestar a verdade, é manifestar com a sua vida que você crê no Senhor Jesus, não é? E o que é importante, assim, que é crucial no confessar, né, é aquilo que vem aqui na metade desse verso, né, no verso 9. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, muitas pessoas não conhecem Jesus, mas confessam Jesus com a boca, sem crer em Jesus, porque nem conhecem Jesus. Conhecem o nome de Jesus, conhecem um pouco da biografia, da história. Mas a palavra verdadeira, o conhecimento da palavra, o entendimento, melhor dizendo, não é? Do que a palavra do evangelho verdadeiramente representa, isso a pessoa não entende. Então ela fala com a boca, mas lá no coração ela não creu. Não é? Então a gente vê que você confessa com a sua boca, você manifesta com a sua vida, não é? E isso só vai ter valor se realmente você crê. Se realmente dentro de você aquilo é verdadeiro, não é? Se realmente você crê. E é claro que aquele que verdadeiramente não creu, ele vai ficar manifesto também, não vai ficar escondido, né? Infelizmente, né, a gente sabe que isso é verdadeiro, né? Então, como está escrito lá em Mateus, vamos lá, Mateus 7. Verso 21. Perdão, vamos ler a partir do 15. Vamos ler do 15 em diante, vai fazer mais sentido. 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. E toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então ele está falando aqui de falsos profetas. Então, o que é o fruto? É uma forma de confissão. Então, como que você está confessando? Os frutos da sua vida mostram aquilo que você confessa, né? Por quê?
Porque os frutos é aquilo que procede de dentro do seu coração, né? Então, você vai manifestar com a sua vida o que está dentro de você. Então, existem falsos profetas, como está escrito, que têm uma boa aparência, mas eles têm frutos. Então, não é só a aparência. Então, quando você examina, você observa que realmente são falsos, né? Então, como que você examina? Porque isso daqui claramente está dizendo que você deve julgar. Você não está julgando a pessoa e condenando a pessoa, mas você está observando, não é? E como que você faz esse tipo de julgamento? Olhando para o Evangelho. Então, o modelo é o Evangelho. Você consegue discernir pelo Evangelho. O Evangelho é que diz, esse fruto não é bom. Esse fruto aí não é bom, não é? Então, por certo, não é, a árvore não é boa, porque está dando um fruto que não é bom, não é? Então, a sequência do texto, ele vai dizer, verso 21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais as suas próprias vontades. A iniquidade é vontade própria, né? As suas próprias vontades. Então, veja, se você pensar em confissão, a pessoa fala Senhor, chama Jesus de Senhor. Senhor, Senhor, eu falei muito do seu nome, olha, a minha vida foi falar do seu nome. Tem pessoas que têm uma profissão em Jesus, não é? Na igreja, tem profissão, a vida da pessoa é Bíblia, é encontro, é isso, é aquilo. A pessoa é conhecida pelo cargo que ela tem do ministério dela na igreja. Ela é conhecida assim, faz parte do nome dela. Como que é seu nome? O meu nome é pastor tal. Ele não fala nem o nome dele, ele já põe o título na frente. Meu nome é missionária fulana de tal, né? E aí acha que está confessando Jesus. Não está confessando Jesus, não é? Por quê? Porque não faz a vontade do Pai. A vontade do Pai é a palavra do Evangelho, o Novo Testamento, né? Então, não tem jeito, né? Essas pessoas ficam manifestas. Tem muitos aí, artistas principalmente, né? Ah, fulano de tal se converteu. Ah, se converteu. Tá bom, glória a Jesus. Passa um pouquinho de tempo, os frutos, meu Deus do céu, que fruto que é esse? Se converteu no quê? No evangelho que não foi. Porque não mudou o caminho, a conversão faz você mudar de direção. Tá na mesma direção, não é? Mudou um pouco da aparência, mudou talvez um pouco do meio ali da convivência, mas no fim das contas não mudou. Não converteu nada, né? E aí ele diz aqui na sequência, ó, verso 24, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então você ouve a palavra de quem? De Jesus. E aí você pratica a palavra de Jesus. Então você é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre uma rocha, né? E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua. É um fruto podre. É um fruto de queda, de escândalo, de vergonha, né? Então, irmãos, o confessar, ele tem que estar junto da fé, dentro do nosso coração, dentro do seu entendimento. Você tem que ter conhecido Jesus, verdadeiramente, crido em Jesus, amado Jesus, entendido o quão pecador você é e arrepender-se disso. Arrepender, dizer, não, eu sem Jesus eu não sou nada, eu preciso de Jesus. Essa confissão,
não é? E essas confissões são confissões que são verdadeiras, né? E aí sim, você vai ser conduzido por Jesus. Porque você abaixou a guarda, porque você abaixou todas as suas defesas. As defesas do seu orgulho, da sua vaidade, da sua soberba, da sua arrogância, não é? Das suas paixões. Você abaixou a guarda e falou assim, eu não quero nada disso, eu só quero Jesus. Tá? E aí a palavra de Jesus, ela tem uma boa terra para ela trabalhar. É uma semente que vai produzir um bom fruto, não tem como não produzir. Não tem como não produzir. Agora, uma pessoa que é cheia de si, que Jesus é só um remendo novo em pano velho, né? Não tem jeito. O rombo fica bem maior, mas bem maior mesmo. Pega uma roupa velha e põe lá um pano novo naquela roupa velha, costura ali, a hora que esticar ao redor daquele pano novo ali vai abrir um buraco muito maior, né? Jesus Cristo, ele quer te dar umas vestes novas e é 100% das vestes. Não é só um pedacinho de pano, não. Jesus Cristo traz um novo testamento, não é? O velho homem, o velho testamento, a velha criatura, as velhas manias, não é? Os velhos ideais, vai tudo para o buraco, não é? Nova criatura, todas as coisas se fizeram novas em Cristo Jesus, tudo se fez novo, não é? E aí sim dá certo, é o jeito que dá certo é esse, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, tem até um texto lá em Apocalipse 3, vamos lá, fala de confissão também. Vamos ler do comecinho, verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Não, eu começo de novo, tudo bem. Apocalipse, capítulo 3. Vamos lá? Verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante. Então ele está falando com o anjo da igreja. Pode perceber que esse é um padrão aqui, né? Nas cartas às 7 igrejas da Ásia, ao anjo da igreja. Então, quer dizer que o cabeça dessa igreja, não é? O bispo dessa igreja, o pastor dessa igreja de Sardes aqui, estava morto e confirma aqueles que estão para morrer. Olha que situação dessa igreja, não é? Verso 2, ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Arrepende-te. Então veja como que o nosso Deus é maravilhoso, né? Ele não vem fulminando, ele não vem destruindo, ele não vem aniquilando, mas ele vem com correção, não é? Ele vem sim com prudência, com zelo, não é? Mas com misericórdia. Arrepende-te, né? Verso aí continua, né? E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas
são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá vendo só? Vamos lá em Mateus 10. Então, veja, a gente observa aqui nessas cartas de Apocalipse, né, nos vários modelos, né, mostra uma realidade das igrejas. É uma realidade. São todas igrejas de Jesus Cristo, não é? Falam de Jesus, tá certo? Ouviram, tem lá o evangelho, tem posse do evangelho, mas uns ouvem, outros não ouvem. Uns estão ouvindo só uma parte, estão entendendo errado, estão fazendo só uma parte e esquecendo outra, não é? E aí vem o conselho que é dado, né? Mas no fim o que ele diz? Né? Nem todos se contaminaram. Né? Aquele que permanecer, aquele que vencer, né? Eu vou confessar diante do meu Pai que está no céu. E é o que está aqui em Mateus 10. Né? Mateus 10, vamos ver aqui onde que está esse texto. Aqui, ó, verso 32. Então ele fala de perseguição, ele está falando aqui, né, porque essa passagem aqui, o Senhor Jesus mandou os apóstolos pregarem o evangelho, né? E isso daqui é um caso real, é um fato, isso aconteceu, mas está ensinando, né, está mostrando para nós nos dias de hoje a nossa vida, que o Senhor nos enviou a pregar o evangelho, o Senhor nos enviou para sermos perseguidos, que nós não seríamos amados e nem respeitados, pelo contrário, né? Mas que nós deveríamos perseverar. Não é? E aí, ele diz que não faltará o necessário para que a gente viva, ele vai cuidar da gente, não é? Ele vai sustentar cada um de nós. E no verso 32 ele diz, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, confessar, se você olhar todo o contexto, não é só ficar falando do nome de Jesus, não é só ficar repetindo o nome de Jesus, Senhor, Senhor, Senhor Jesus, e falando, e falando, e falando. Mas é uma vida de perseguição, é uma vida de dificuldade. Tudo por quê? Porque você entendeu o evangelho, guardou a palavra no seu coração, entendeu que aquilo é verdadeiro, que aquilo é certo. Você é uma pessoa obediente e essa sua obediência vai fazer você andar vigilante. Nessa sua vigilância, você vai ter que negar muitas coisas. Você vai ter que falar, não, isso eu não vou fazer. Não, isso aqui não está certo. Não, antigamente isso aqui para mim era uma glória. Agora para mim isso aqui é vergonha, não vou mais fazer isso. Não, isso aqui, essa turma já não serve mais para andar comigo. E você começa a ser perseguido por causa disso. Você começa a ser desvalorizado, rejeitado. Então isso é o que? É você estar confessando Jesus. É você estar dizendo, eu creio em Jesus. Essa é a palavra que eu ouvi e que eu criei. É nessa palavra aqui que eu creio. Então ela está dentro de você, existe fé dentro de você. E a evidência de que você creu é porque você confessa Jesus com a sua vida. Não é? Então é o que ele está dizendo. E naquele dia, diante do Pai, você não vai ser contado com aqueles que estão morto ou quase morto. Não é? Mas é aquele que Jesus fala, não, esse daí não se contaminou. Esse aí vai ser contado lá com aqueles, né, que estão no livro da vida. Vestes novas. Né? Glória a Jesus. Então, o confessar não é muito além de abrir a boca e falar o nome. É muito além, porque qualquer um faz isso hoje. Qualquer um. Né? E alguns querem até falar o nome em hebraico, que é para falar que falou. Eu falei mesmo, e ainda falei certo. Ó. E eu sei pronunciar em hebraico. A pessoa vai e fala em hebraico e pronuncia certo. E o certo é desse jeito aqui. Ó. Não adianta nada.
Não adianta nada se não entender o evangelho, se não guardar a palavra de Jesus, se não perseverar no que Jesus ensinou. Não é? Não adianta nada. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde vai estar dando fruto que não condiz com o evangelho. Não é? Então, irmãos, essa palavra não quer puxar a nossa orelha, não é isso. É para o irmão entender o que é confessar. A irmã entender o que é confessar. Você precisa confessar Jesus Cristo com a sua vida. E essa confissão, ela é natural para aquele que creu. É natural, é uma coisa natural. Não é? Você crê verdadeiramente, naturalmente, a sua vida vai manifestar Jesus. A sua vida vai manifestar que você realmente creu em Jesus. Não é? E a sua vida vai produzir frutos, né, que agradam a Deus. Amém, irmãos? Deixa eu ver, tem mais um texto aqui, ó, em Tito. Deixa eu ver aqui, vamos ler. Vamos lá, finalizar lá no capítulo 1 de Tito. Tá antes de Hebreus aí, ó. Então, o apóstolo Paulo ele está dando uma missão para esse jovem aqui, né, nesse primeiro capítulo. Tito capítulo 1. E ele começa a dar referências, né, aliás, parâmetros, né, para ele fazer a escolha de presbíteros, né, para onde ele ia, ele levantar um presbítero, né, para cuidar da igreja, né, naquele lugar. E ele vai explicar o porquê, né, desses requisitos aí. Verso 10. Vamos ler só esse finalzinho aqui do capítulo 1. Verso 10 em diante. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os judeus, né? Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Ou seja, olha, toma cuidado com esse povo, principalmente com esse povo da circuncisão, não é? Por quê? Porque o fruto deles é mau, é muito ruim. Então, repreende-os severamente, seja firme com eles, para que eles sejam o quê? Sadios na fé, sadios, né? Então, tudo isso daqui não é porque eles eram cheios de doutrina, não é porque eles eram uma igreja dessas que são consideradas igreja porta estreita, né? Não. O objetivo sempre é sessão na fé, não é? Então ele falou, eu conheço, já ouvi falar desse povo, seja firme com eles, para que eles sejam sãos na fé, não é? É para o bem deles. Verso 14. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Aí ele vai dizer, confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa. Então não adianta falar com a boca, não é? Não adianta só abrir a boca. A vida precisa ser uma manifestação verdadeira, tem que ser uma realidade, não é? É igual ao batismo. Se o batismo não tiver a fé, né, se a pessoa que é batizada não tiver fé,
não é? É uma confissão pública, Você vê, os irmãos, pensem num batismo nosso, não é? Quando a gente se reúne para fazer um batismo, a gente faz uma festa, irmãos. A gente se reúne, a gente faz festa, a gente faz um mega evento para o batismo. Pode ser que batize um só naquele dia. Pois a gente faz banquete e a gente canta e dá glória a Jesus e levanta e bate palma e é uma alegria incrível. E a gente morre de alegria naquele momento ali. Fica todo mundo cheio de alegria, não é? Por quê? Porque alguém está abrindo mão e confessando com a sua boca. Fala, olha, a partir de agora eu sou de Jesus. A partir de agora eu sou uma nova criatura, né? Eu criei em Jesus, eu estou sendo sepultado com Ele no batismo. E pela fé eu ressuscito pelo poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Glória a Jesus, né? Fica aquela alegria. Mas se dentro daquela pessoa, se dentro dela não tiver realmente a fé em Jesus, o desejo, a chama de permanecer, de perseverar, um amor genuíno por Jesus, eu quero Jesus, o que Ele fez é maravilhoso, a obra dele é verdadeira, as promessas dele são verdadeiras, Ele é real, Ele é verdadeiro, não é? Aquilo é uma confissão pública apenas, mas ela é uma confissão vazia, porque mais cedo ou mais tarde, aquilo vai se mostrar uma mentira, aquilo vai se mostrar falso. Não adianta confessar se não é verdadeiro. Se for falso, não adianta. Não é? Então, todos nós vamos para o batismo, não é? Para descer as águas do batismo, para batizar e fazemos a festa, tudo, todos com a maior alegria e crendo que todos creram, que todos vão ficar firmes até o fim. Não é? Glória a Jesus. Mas, irmãos, cada um tem que olhar para dentro de si, para entender aquilo que você creu, aquilo que você escolheu, se realmente é Jesus que está ali dentro, não é? E nós temos que pensar, irmãos, temos que entender, não é? E pedir, Senhor, tem misericórdia, acrescenta fé no meu coração. Senhor Jesus Cristo, que eu creia verdadeiramente, que eu te ame verdadeiramente, Senhor, não é? E é isso que nós temos que buscar. E esse pedido ele é justo, viu? É um pedido justo. Acrescenta a minha fé, Senhor Jesus, me dá mais fé. Não deixa eu desfalecer, não é? Porque facilmente as paixões dessa vida nos confundem, nos enganam. Algo que hoje é verdadeiro, amanhã pode se tornar falso, não é? Muitos que se perderam, eu tenho certeza que naquele momento ali estavam confiando, não é? Mas por alguma razão foram enganados, se apostataram da fé, se perderam no pecado, não é? E hoje ainda tem esperança, se tiverem vida, né? Porque o nosso Deus, Ele é cheio de misericórdia. E nós, irmãos, que estamos aqui ouvindo essa palavra, glória a Jesus, né? Que é uma bênção maravilhosa. Se a gente entender que mensagem que é essa, não é? Senhor Jesus, opera em nós essa obra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos agradecer. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua igreja, Senhor Jesus, nesse momento, se coloca diante do Senhor em oração, agradecendo, Senhor Jesus, por mais esse culto, em que nós oramos, entoamos louvores, em honra ao Teu santo e eterno nome, o nome que é sobre todo nome. Te agradecemos pela nossa comunhão, por ter nos reunido nessa noite, Senhor Jesus Cristo, para esse culto, e agradecemos, Senhor Jesus, pela sua palavra. Senhor Jesus Cristo, acrescenta-nos a fé. Senhor Jesus Cristo, toma posse do nosso coração, do nosso entendimento, Senhor Jesus, que não haja dúvida, que não haja em nós, Senhor Jesus Cristo, um coração infiel, um coração mau, que não haja em nós, Senhor Jesus Cristo, um coração de Judas, que nós venhamos perseverar até o fim, Senhor, que nós não venhamos envergonhar o Teu nome, que nós não venhamos, Senhor Jesus Cristo, voltar para trás, olhar para trás, mas que todos nós estejamos aptos, que todos nós sejamos, Senhor Jesus Cristo, firmes
Nos ajuda a sermos obedientes à Tua palavra, Senhor. Queremos ser como aquele que é prudente, que ouve a Tua palavra e pratica. Senhor Jesus Cristo, que essa palavra venha mudar o nosso pensamento, que venha mudar, Senhor Jesus, algo que não está certo, que venha acrescentar a fé no nosso coração, que venha nos fortalecer, Senhor Jesus, nos ajudando a partir de agora a firmar melhor os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Em nome de Jesus, nos ajuda a meditar nessa palavra e que a nossa vida confesse o nome de Jesus, confesse que somos filhos de Deus e que haja entre nós a caridade, o amor fraternal, não fingido, Senhor. Em nome de Jesus, que não haja em nós, na Tua igreja, a dissensão, a peleja, a contenda, em nome de Jesus, mas que possamos ser sempre misericordiosos, perdoadores, mansos e humildes, longânimos, como o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, leva-nos em paz, meditando na Sua palavra, não nos deixa ser roubados, Senhor, em nome de Jesus. É o que pedimos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos?